Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Barbosa e hoje estou gravando a nossa quarta videoaula de conjuntos numéricos. Hoje vamos falar especialmente do conjunto dos números irracionais. Nas aulas anteriores nós comentamos os naturais, os inteiros e os racionais. Hoje vamos falar especialmente de números irracionais. O que são números irracionais? A palavra irracional é o contrário de racional. Nessa ideia, nesse pensamento, então, a gente pode dizer que os números irracionais são aqueles que não podem ser racionais. Mas quem são os números racionais? Todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Todas as frações positivas ou negativas, todos os decimais exatos positivos ou negativos, todas as dízimas periódicas positivas ou negativas, os números naturais e os números inteiros. Desse modo, então, a gente pode concluir que os números irracionais não podem ser, ou seja, não são frações, não são decimais exatos, não são dízimas periódicas, não são números naturais e não são números inteiros. Mas quem, então, professor, são esses números irracionais? Os números irracionais, eles têm uma característica. Os números irracionais têm uma representação decimal infinita e não periódica. Veja aqui, número irracional, representação decimal infinita e não periódica. Os números irracionais são decimais infinitos que não apresentam período na parte decimal. Veja dois exemplos para que a gente possa entender isso melhor. O exemplo A, a gente tem um número decimal 2,15, 15, 15. Veja, a reticência indica que esse número é um decimal infinito. E após a vírgula, ele tem sempre repetição. Veja, o número 15 sempre se repete. Aqui nós temos um exemplo de dízima periódica, um decimal infinito e periódico. Portanto, ele é número racional, ao símbolo dos números racionais. Muito bem. No exemplo B, nós temos outro decimal infinito. A reticência indica isso. Mas observe, 0,424224222. Observem, pessoal, que a quantidade de algarismos 2 intercalado entre o número 4 aumenta. Primeiramente era 1, depois 2 vezes, agora 3 vezes. Aqui nós não conseguimos formar período, não existe período. Portanto, aqui nós temos um exemplo de um número irracional. Um decimal infinito e não periódico, não apresenta período na parte decimal. Essa é a ideia de número irracional. Na prática, os exemplos mais comuns de números irracionais são aqueles que não têm raiz quadrada exata. Na prática, os exemplos mais importantes e mais utilizados de números irracionais são aqueles que não têm raiz quadrada exata. Se você pegar a sua calculadora, digitar o número 2 e a função raiz quadrada, você vai encontrar um decimal infinito e não periódico. Esse decimal não tem período após a vírgula. A calculadora, ela tem um limite na sua tela. Se você usar uma calculadora científica, você visualizará mais casas decimais, ok? O mesmo acontece com raiz quadrada de 3, com raiz quadrada de 5, são números irracionais. O 2, o 3, o 5 sozinhos são números naturais, são inteiros positivos. Quando eu falo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, os resultados não são exatos, são decimais infinitos e não periódicos. Portanto, não esqueça isso. Os exemplos mais comuns de números irracionais são aqueles que não têm raiz quadrada exata. Veja agora, se eu perguntar a vocês, raiz quadrada de 16 é 4. 16 tem raiz quadrada exata, então raiz quadrada de 16 é um número racional, porque ele tem raiz quadrada exata, ok? Vamos fazer um exercício de fixação para a gente fechar os 4 conjuntos numéricos que a gente estudou até agora: os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Nesse exercício aqui, a gente vai dizer todos os conjuntos que esse número pertence. Então, começando pelo número 12. O número 12, ele é número natural. Então, eu sei que ele é número natural.
Ele é um inteiro positivo, então pertence a Z. Esse N é o símbolo dos naturais, o Z é o símbolo dos inteiros. Ele é um número racional, porque você sabe que ele pode ser escrito em forma de fração. Só que ele não é um número irracional. Ele é natural, inteiro e racional. O que é natural, inteiro e racional não pode ser irracional, ok? Esse número 12 também pertence a um outro conjunto, mas a gente vai estudar na próxima videoaula. Então, 12 é natural, inteiro e irracional por enquanto, ok? Menos 7 meios. Menos 7 meios é uma fração negativa. Não é número natural, não é número inteiro. Se você dividir 7 por 2, vai dar 3,5. Então, aqui a gente tem, por hora, apenas um número racional. Ele também tem uma outra classificação, mas a gente vai ver na próxima videoaula, ok? O número 3,72, ele é um decimal exato, veja, não tem reticência. Então aqui eu tenho um número racional. Decimal exato pode ser escrito na forma de fração. Então aqui eu tenho um número racional. Ele não é natural, ele não é inteiro, ele é racional, ok? O exemplo D, menos 16, é um inteiro negativo, ele não é natural. Mas aqui eu tenho que ele é um número inteiro, Z, e é também um número racional. Todos os inteiros podem ser escritos em forma de fração, ok? Veja bem, eles têm outras classificações, mas a gente vai ver na próxima videoaula, onde a gente encerra os conjuntos numéricos, ok? Agora o exemplo E. Veja, é um decimal infinito, mas que apresenta período após a vírgula, que é uma dízima periódica. E dízima periódica é exemplo de número racional. Não é natural, não é inteiro, mas é racional, ok? O exemplo F, temos um decimal infinito. Veja, 7, 5, depois aumenta a quantidade de algarismos 5 intercalados entre o número 7. Aqui é um decimal infinito e não periódico. Portanto, aqui nós temos um número irracional, indicado aqui pela letra I maiúscula, ok? Na letra G, raiz quadrada de 36, você sabe que é 6, porque 6 vezes 6, 36. 6 é número natural, 6 é número inteiro e 6 é número racional. Se tem raiz quadrada exata, não vai ser irracional. Portanto, aqui podemos dizer natural, melhorando a escrita aqui, pessoal, natural, inteiro e racional, ok? E para a gente fechar a letra H, raiz quadrada de 7. A gente não consegue calcular a raiz quadrada de 7. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 7? Mentalmente a gente não consegue, a gente precisa da calculadora. Usando a calculadora, você verificará que é um decimal infinito e não periódico. 7 não tem raiz quadrada exata. Portanto, raiz quadrada de 7 não é natural, não é inteiro, não é racional, é apenas número irracional. Lembre dos exemplos mais comuns de números irracionais são aqueles que não têm raiz quadrada exata. Ok, pessoal? Um abraço para todos, até a próxima videoaula. E não esqueça, o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu me lembro, o que eu faço eu aprendo. Fique em casa.